Olá pessoal, boa tarde. Mais um videozinho ainda sobre propriedades coligativas. Dessa vez falar um pouquinho de osmose para vocês. Vamos lá, falar de osmose. Tá. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável. Que é a membrana semipermeável? A membrana semipermeável é uma membrana que ela permite a passagem através dela apenas do solvente, mas não permite a passagem do soluto. A osmose é exatamente a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Então, esse verdinho aqui seria a membrana. Osmose é o nome do processo. Desse lado, onde tem mais bolinhas, significa que ela está mais concentrada. Aqui do lado esquerdo, onde só tem aqui 3 bolinhas, indica que a concentração é menor. E osmose é sempre a passagem apenas do solvente, ou seja, vamos supor que seja água e açúcar, tá certo? Muitas molequinhas de açúcar desse lado, poucas molequinhas de açúcar do lado esquerdo. O açúcar é o nosso soluto. E aqui a água. A osmose só permite a passagem da água, das moléculas de água. Não permite a passagem das molequinhas de açúcar através dessa membrana semipermeável. O movimento da água se dá do menos concentrado para o meio mais concentrado. Observe aqui, ó, tem 3 bolinhas. Já desse outro lado, ó, só restaram 2. Ela vem passando para cá. Estava aqui lembrando sobre osmose, membrana semipermeável. A nossa pele também, ela funciona como uma membrana semipermeável, permitindo apenas a passagem do solvente e não passando o soluto. Basicamente, eu estava lembrando de uma situação que às vezes a gente gosta de piscina, de banho, do riacho, da piscina, do mar. Quando a gente passa muito tempo, vamos supor, na água do mar, está no mar, na praia, nesse período não dá para ir para lugar nenhum, né? Mas vamos supor que você está na piscina, tomando banho de piscina sozinho, nessa piscina, e você passa várias horas lá mergulhado, só com a cabeça lá fora, mexendo, mergulhado na piscina, brincando, 2 horas, 3, quando você sai, você já reparou que às vezes as pontas dos dedos aqui, tá tudo engelhadinho, né? Fica tudo engelhadinho. Ali ocorreu o processo de osmose, ou seja, elas estão engelhadinhas porque você perdeu líquido nessa parte do corpo. Por isso, fica tudo engelhadinho as mãozinhas da gente quando passa muito tempo dentro d'água. Ou seja, houve o processo de osmose, sai o líquido do meio menos concentrado, que for o interior do seu corpo, para o meio mais concentrado, que é talvez o riacho onde você esteja, né? O balneário, o mar, às vezes a piscina também, pela quantidade de cloro que coloca nela, deixa na concentração maior do que dentro do nosso corpo. Então, esse é um exemplo também de osmose. Tá certo? Então, vamos aí adiante. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permitem a passagem do soluto desta solução. Que é esse caso aqui, a membrana semipermeável. Aqui eu tenho uma solução diluída, de concentração baixa, do lado direito uma solução concentrada, de concentração elevada. Né? Então, menos concentrado, mais concentrado. No meio, membrana semipermeável. Como é que se dá o caminho da osmose? Da diluída para a concentrada. Da esquerda para a direita. Em posição. Solvente, vai passando, vai passando. Se vai passando só o solvente, o que acontece é que a solução concentrada ela aumenta de volume. Então, se ela estava muito concentrada no início da osmose, ao final da osmose, a concentração dela diminuiu. Por quê? Porque passou bastante solvente. E essa do lado esquerdo, onde a concentração era baixa, que passando só o solvente. O que acontece quando a concentração dela aumenta. Então, depois da osmose,
Deixa eu ver se eu boto uma linhazinha aqui, uma marquinha, uma canetinha. Depois da osmose, nesse onde o solvente vem da esquerda para a direita, do menos para o mais concentrado, o que acontece com a concentração dessa aqui? A concentração vai, ó, diminui a concentração. Diminui, dá para fazer assim, diminui a concentração. Desse lado aqui, onde passou muito solvente, mas o soluto ficou, a concentração ela aumentou. Tá certo? Vamos lá adiante. Então, tais materiais são denominados de membranas semipermeáveis. O fenômeno da passagem do solvente de um meio mais diluído para o meio mais concentrado por meio de uma membrana semipermeável, que é a osmose. Lembra do caminho, menos para o mais. Depois que ela entra em equilíbrio, a gente chama homeostático, né? O que acontece? Quando está em equilíbrio, a solução que estava mais concentrada tem a sua concentração diminuída. E a solução que está com menor volume tem sua concentração aumentada. Então vamos aqui para a questão. Uma salada de alface foi temperada com uma solução de vinagre e sal. Certo. Então, o que é que vai acontecer? Após certo tempo, as folhas de alface murcham. Esse fenômeno chamamos de osmose. Quando você coloca o sal o sal em si, ele tem uma propriedade higroscópica de absorver a umidade. Então, se você coloca o sal na alface, ele absorve a umidade da alface, ou seja, ele puxa a água dela, vai deixar ela sequinha, murcha. E o vinagre, como é um ácido também, ele vai acentuar esse efeito. Processo de osmose. Tudo bem? Que é a tonicidade da célula. Falando um pouco de meios isotônico, hipotônico e hipertônico. Eu tenho uma célula, que é o meio isotônico. É quando essa célula está mergulhada numa solução que tem uma concentração igual à dela, ou seja, dentro da célula e fora da célula possui a mesma concentração. Então, o meio isotônico, igual concentração. Vamos pular o hiper, que é mais fácil de hiper. Estou hiperativo, estou muito ativo. Né? A atividade está acima. Hipertônico, tonicidade da célula. É quando a célula, cuidado, ela está no meio de concentração maior do que o dela. Vamos supor que a concentração da célula, vamos trabalhar em molaridade. A molaridade dentro da célula é 1, fora da célula é 3. A concentração fora é maior, a concentração fora da célula é maior do que dentro dela. Então, ela está no meio hipertônico. Meio hipotônico é o inverso. Quando dentro dela a concentração é maior do que aqui fora. Ela está no meio hipotônico. E o que é que acontece quando tem esses dois casos, hipo e hipertônico? Se aqui dentro da célula a concentração é menor e aqui fora a concentração é maior, como é o caminho da osmose? A osmose, ela vai em que sentido? Deixa eu botar aqui a setinha, canetinha. A osmose vai em que sentido? Ela vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A célula vai perdendo água. Nessa situação, aqui ela está no meio mais, ela é mais concentrada e fora dela a concentração é menor. E a osmose é do menos para o mais. Então, a setinha água vai andar nesse sentido, de fora para dentro da célula. Por quê, professor? Porque fora da célula a concentração é menor. E dentro da célula a concentração é maior. É menor que é maior, do menos para o mais. Então, no meio hipotônico, a célula incha, ela fica túrgida. No meio hipertônico, ela está no meio, a concentração dela é menor, fora a concentração é maior. É do menos para o mais. Então, ela vai perdendo água, ela vai murchando, vai ficando flácida. O que acontece com as pontinhas dos nossos dedos, vai perdendo água, ficando flácido
onde a gente passa muito tempo com as mãos mergulhadas numa piscina, numa água salgada, numa água doce, de concentração maior do que o nosso meio interno do nosso corpo. Tá certo? Então, essa foi mais uma nossa aulazinha de propriedades coligativas, falando agora de osmose. Então, procurem vídeos, material no livro de vocês também. Tem algumas curiosidades sobre osmose. Em breve estarei voltando com mais uma videoaula. E hashtag fica em casa, nada de ir para a rua. Ok? Então, vou encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Tchau para vocês e até a próxima.